E agora, para tudo, porque está chegando ao seu computador e ao seu smartphone o Passes em Passes, o podcast do Leme, o Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte da UERJ. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Gravando o nosso 31º episódio do Passes em Passes, remotamente de nossas casas, porque os dias passam, a pandemia não. Infelizmente está difícil nocautear esse vírus, mas vamos em frente na medida do possível, em respeito a todos aqueles diretamente e indiretamente impactados, desde já o nosso respeito e consolo. Eu sou Matheus Reis, aqui falamos das alegrias e dos conflitos do esporte, trazendo sempre aquilo que você ainda não ouviu. E hoje, tabelando comigo, está o Fausto Amaro, que é o diretor do Passes em Passes. Gente, para vocês terem uma ideia, o Fausto é, digamos assim, a voz da consciência no nosso podcast. Porque ele está sempre acompanhando do bastidor, acompanhando os episódios, orientando a produção, a gravação, dando dica, vai por esse caminho, vai por outro, mas sempre no camarote. Agora é hora de descer aqui para a pista, soltar a voz e meter a cara, Fausto. Prazer estar contigo aqui, amigo. Tudo bem? Tudo bem, Matheus. Prazer é todo meu. É sempre uma experiência diferente estar aqui co-apresentando, né? Um pouquinho mais difícil, a gente fica um pouco nervoso, mas vamos lá. O episódio de hoje, né, é Mário Filho, jornalismo e romance, com dois convidados super especiais que daqui a pouquinho o Matheus vai apresentar. E você que ainda não ouviu os nossos episódios anteriores, acessa lá no iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcasts, enfim, quase todos os agregadores do Passes em Passes já está lá para vocês ouvirem. Não deixe de seguir também o nosso podcast nessas plataformas para receber uma notificação sempre que publicarmos um novo episódio. E lembrando que agora o podcast também está no YouTube, se você preferir ouvir por lá. Só o áudio, sem vídeo. Bacana essa informação, Fausto. E hoje a gente tem o prazer de receber novamente o coordenador do Leme e professor da Faculdade de Comunicação Social da UERJ, o Ronaldo Elau. Professor, um prazer estar contigo de novo aqui, tudo bem? Tudo bem, prazer é meu, mais uma vez estar aqui com vocês, nesse podcast do Leme, o laboratório que eu coordeno, e que eu sou sempre muito grato à minha equipe, igual vocês, sem vocês o Leme não aconteceria como ele acontece, e hoje também olhando aqui, né, você, Matheus, foi me orientando na graduação, o Fausto na graduação, no mestrado e no doutorado, e o nosso amigo João Paulo no mestrado. Então me sinto aqui um sênior perto de vocês, mas ao mesmo tempo um novato, porque eu sempre tenho muito a aprender, né, com vocês. Está aqui com a gente também, fazendo sua estreia no Passes em Passes, o jornalista graduado pela Universidade Federal de Juiz de Fora e mestre em comunicação, João Paulo Teixeira. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Fausto. Obrigado ao Matheus também, ao professor Ronaldo, todos os amigos do Leme. Obrigado demais pelo convite. Eu fiquei muito feliz com a oportunidade de reencontrar os amigos da UERJ, né, depois de algum tempo, especialmente o professor Ronaldo Elau, que foi meu orientador, que eu tenho muito carinho. E, infelizmente, nesse momento só pode ser de forma virtual, né? Mas eu queria dizer que eu já acompanho o podcast de vocês, acompanho muito o trabalho do meu amigo Felipe Mostardo também, que está sempre aqui com vocês, comandando o programa, e eu me interesso muito pelas discussões que vocês promovem, e hoje estou do lado de cá para participar e tentar contribuir um pouco com o debate. Obrigado. Legal, João, já está tudo em casa. Obrigado pela presença de todos aqui no nosso programa. Depois dessa preleção, vamos começar o jogo. Se me perguntarem qual é o match que gosto mais, digo logo, Fla-Flu. Aliás, ninguém me pergunta. Todo mundo já sabe. O autor dessa frase é o personagem do episódio de hoje, Mário Filho, pernambucano de nascença, carioca de coração. Ainda criança se mudou para o Rio de Janeiro, onde cresceu, e começou a trabalhar como repórter esportivo no jornal Amanhã, que era propriedade de seu pai, Mário Rodrigues. Apaixonado por futebol, Mário Filho foi um dos precursores do jornalismo esportivo no Brasil. Ele fundou o primeiro jornal inteiramente dedicado ao esporte no Brasil, o Mundo Esportivo. O jornal, porém, teve vida curta. Para dar continuidade ao seu trabalho, comprou de Roberto Marinho, em 1936, o Jornal dos Esportes. Mário foi responsável por fazer desse jornal um enorme sucesso. O jornalista comandou o periódico até sua morte em 1966. Com a ascensão de outros veículos no início da década de 1990, o Jornal dos Esportes foi perdendo fôlego até ter sua última edição publicada em 2010. Nelson Rodrigues, irmão de Mário, o chamava de criador de multidões.
Isso porque ele conseguiu levar o esporte, que antes era mais voltado para as elites, para um público mais amplo. Mário Filho fazia questão de ir nos bares, nas ruas, nas arquibancadas, com a finalidade de entender como o povo via o futebol. E além disso, ele passou, nas suas crônicas, a portuguesar os termos em inglês utilizados no jornal, aproximando o esporte de um número maior de torcedores. E aí, professor Lau, eu gostaria de fazer a minha primeira pergunta nesse sentido. Diante de todo esse trabalho de formiguinha, digamos assim, como dimensionar a importância do Mário Filho para o jornalismo esportivo do Rio de Janeiro e para o futebol do Rio de Janeiro? Vamos falar primeiro do Rio de Janeiro, depois a gente vai para uma área mais nacional, mas primeiro do Rio de Janeiro do ponto de vista histórico. Muitos consideram o Mário Filho como o pai da crônica esportiva brasileira. Na realidade, antes dele teve o Tomás Mazzoni, mas eu acho que é por conta dele ser de uma família de jornalistas, seu pai, ele ser dono de jornal e um grande difusor das questões populares e do futebol. Então, nesse sentido, ele foi fundamental em criar concursos, jogos da primavera ele incentivava, o primeiro desfile de carnaval, de competição, e no caso do futebol, e ele passou a tratar as partidas de futebol não como partidas de futebol, mas como dramas épicos. Ele não falava, assim, na realidade, do jogo de futebol em si. Ele transformava aquilo numa batalha épica. E junto com ele, o irmão dele, o Nelson Rodrigues, que dramaturgo e cronista esportivo também, que também tinha uma maneira muito própria de escrever as suas crônicas, que era uma delícia de você ler também o Nelson Rodrigues, que era de falar algo que está além do futebol. Então, o Mário Filho, que é o nome do estádio mais famoso, que é o Maracanã, querem mudar o nome, mas na realidade o Mário Filho ele foi fundamental, inclusive na Copa de 50, na construção do estádio, na maneira de narrar os clássicos, as partidas de futebol, de comprar muitas vezes a popularização do esporte quando algum dirigente queria fazer alguma campanha. Então, nesse sentido, ele foi assim, ímpar, inigualável. A sua importância é muito difícil de ser mensurada, assim, difícil de ser comparada com outra. Ele é de uma importância enorme. João, na sua dissertação de mestrado, orientada pelo Ronaldo Elau, você utiliza o livro O Negro no Futebol Brasileiro, de Mário Filho, como um dos elementos centrais da análise. Antes de falarmos de forma mais aprofundada da sua dissertação, conta pra gente como foi o seu contato com a obra e o que te fez escolher o livro de Mário Filho como tema de um mestrado. Fausto, na verdade, a minha motivação surge a partir de um debate acadêmico que já existia, já tinha no meio acadêmico esse debate, que era justamente como a obra do Mário Filho era utilizada, só que de uma forma quase que exclusiva para se entender esse começo do futebol no Brasil, O Ronaldo falou um pouco do Mário Filho como cronista, e eu aqui não tenho nem lugar para falar muito disso, porque eu vou falar mais dele autor e daquele livro específico, assim. Então eu tomei conhecimento desse debate que já existia através justamente do livro A Invenção do País do Futebol, que é uma coletânea de artigos muito bem amarrados entre si, assim, que foi organizada pelo Elau, também pelo professor Glovisolo e pelo professor Antônio Jorge Soares. E ali fica claro que, assim, a maioria dos estudos meio que recorria a uma repetição da obra do Mário Filho, E isso gerava algumas incoerências nos trabalhos que vieram. Mas depois disso tem uma resposta dos pesquisadores, da qual o Ronaldo também faz parte, ou de uma certa forma media isso tudo, mostrando que não era bem assim, que havia necessidade de alguma forma de defender o legado do texto do Mário Filho. Então, eu resolvi me meter um pouquinho nesse debate aí, tentando uma perspectiva só um pouquinho diferente do que estava proposto até então, que assim, o debate estava muito concentrado na participação do Vasco no Campeonato Carioca de 24, que é a famosa resposta histórica, a carta que o clube divulga quando se recusa a participar do Campeonato Carioca de 1924, alegando, entre outras coisas, que seus jogadores negros estavam sendo discriminados. Eu volto um ano e me concentro mais na narrativa da imprensa carioca para contar a campanha de 23. Minha curiosidade era aí, como que a imprensa contava aquilo? E aí eu mergulho mais no texto do Mário Filho para tentar entender onde que talvez ele tenha exagerado, ou pelo menos ele criava um relato distante dos jornais da época. Essa era a minha questão, assim.
obviamente sabendo que eu também não tinha como considerar os jornais como um relato totalmente fidedigno, né? Era outra representação, mas a minha proposta era essa, assim, e foi a partir do livro A Invenção do País do Futebol que eu tive essa curiosidade, porque eu já conhecia o livro do Mário Filho e tinha visto e lido ele de uma forma muito superficial até então. O Ronaldo e o João, né, escreveram o texto Mário Filho, Jornalismo e Romance, um estudo de caso, que pode ser encontrado, é parte do livro Futebol, Objeto das Ciências Humanas. E aí, só fazendo uma repaginação breve, para não deixar o ouvinte perdido, contextualizado, no texto vocês ressaltam que o objetivo era realmente investigar se Mário Filho apresenta uma versão mais próxima da realidade ou mais romanceada, fantasiada da descrição de uma partida. E aí, mesmo com alguns pontos, né, tendo uma pitada de exagero por parte do jornalista, do cronista, vocês afirmam que, de um modo geral, os relatos não eram tão distantes assim do que tinha acontecido realmente na partida e tudo mais. E aí, no fim do texto, vocês ainda fazem uma observação sobre o fato de as histórias presentes no livro do Mário Filho continuarem a ser reproduzidas nos dias atuais. E aí eu acho que eu, como quem tem contato com a imprensa esportiva, de trabalhar nesse meio também, o João, a gente conversando um pouco antes do podcast, já contou um pouquinho da trajetória dele também na imprensa esportiva. Eu acho que esse discurso ainda permeia de uma forma que é uma crença, né? E até que ponto o Mário Filho tem essa importância dessa relação entre o futebol e a sociedade brasileira? E aí eu pergunto para os dois. Com relação ao artigo, achei até que o João Paulo pudesse falar um pouco. No artigo, na realidade, se eu não me engano, se me falha a memória, eu lembro que nós tratamos basicamente de uma partida. Foi do Flamengo e Vasco de 23, que foi a única partida que o Vasco perdeu naquele campeonato. E aí o que a gente percebeu é que havia, na realidade, assim, pelo menos no material de jornal que nós analisamos, havia uma elogios, né, era uma crítica à forma física da equipe do Vasco, mas poderia ser que assim, subjacente a essa narrativa, estariam falando que eles eram profissionais, porque eles estavam mais em forma do que o time do Flamengo. E havia um pouco de uma certa xilofobia contra os portugueses. Havia uma coisa, eles colocaram um tamanco, eu não lembro exatamente, o João Paulo pode lembrar. Então, assim, a questão contra, assim, a questão racial, ela não apareceu, pelo menos no material, analisando esta partida. Mas a gente também, em nenhum momento, acha que o Mário Filho criou toda essa história a partir de um vazio, né? Ele trabalha muito com plausibilidade, com as coisas que existiam na sociedade, e quem conta um conto, aumenta um conto, ele pode ter simplesmente dado uma dimensão maior, né, a essas questões. O livro dele, eu acho que é um livro também assim, muito singular e que acabou realmente sendo utilizado como a única fonte fidedigna de história, por isso que veio o debate que o João Paulo citou, que está no livro A Invenção do País do Futebol, de fonte historiográfica, porque o livro ele é muito detalhado, numa linguagem muito generosa com o leitor, e tem o prefácio do Gilberto Freire, que era o maior até hoje dos maiores cientistas sociais do país, que tinha escrito Casagrande Senzala, Sobrados e Bucambos, sendo que Casagrande Senzala foi traduzido para não sei quantos idiomas. Então isso fez com que o livro, mais adiante, entrasse na academia e acabou sendo objeto de um escrutínio do qual eu participei, né, o Antônio Jorge Soares, César Gorda e eu, em que nós publicamos esses artigos no livro, primeiro na revista Estudos Históricos da Fundação Getúlio Vargas e depois no livro que eu organizei com o Hugo Lovisolo e Antônio Jorge Gonçalves Soares, A Invenção do País do Futebol. Acho que hoje, quando as pessoas se debruçam mais sobre o livro do Mário Filho, e é quase que, não digo que é uma obrigação, mas eles se sentem compelidos a, ao menos, citar um debate, a ter uma análise um pouco mais crítica daquelas coisas que o Mário Filho estava colocando no livro. Eu continuo achando assim, já falei isso mais uma vez, já falei com o Antônio Jorge Soares, já falei no debate, que como sociólogo as dramatizações de um fato são mais importantes do que o fato em si.
as crenças, quando você vive uma coisa como real, esse real acaba tendo consequências. Então, assim, eu não sou um detetive. Então, eu acho que o Mário Filho criou uma narrativa, exagerou muitos pontos, mas ela foi bastante eficaz. Foi eficaz por conta do prefácio do Gilberto Freire e também com a correspondência empírica, né? Ele escreveu a primeira edição em 47, a segunda em 64, e o Brasil, nesse período, ele tem um vice-campeonato em 50, uma seleção fantástica, e tem um bicampeonato em 58 e 62. Só para complementar um pouquinho o que o professor Ronaldo falou, eu acho que o livro é sim, né? Como ele disse, é essencial para, na minha opinião, pelo menos dar o primeiro passo em relação a esse estudo de como o futebol e a sociedade, a essa relação, né, do futebol com a sociedade. Mas eu acho que tem que ser meio por aí também, porque é um livro que tem que ser esse pontapé inicial. Como o Ronaldo falou, todo mundo fica meio na obrigação de citá-lo, talvez até seja real, mas eu acho que se você parar sua compreensão por aí, só na leitura do livro, tem uma chance grande de cair em algumas armadilhas ali, porque contrapondo as versões que o Mário Filho coloca, com outras fontes, eu acho que dá para ter uma noção melhor, né? Como o Ronaldo falou, e até na minha pesquisa, assim, de fato o Mário Filho inventa tradições, né, para a gente usar o termo lá do Eric Hobsbawm, cria mitos, mas há de fato, inegavelmente, um substrato para tudo isso ali que ele vem falando. E eu acho importante destacar, por exemplo, no caso da campanha de 23 do Vasco, que foi meu objeto de estudo, são só 7 páginas num livro de mais de 300. E é impressionante como é que esse relato ficou meio que suficiente, assim, né? E se transformou em definitivo. E assim, mais do que isso, depois que eu me debrucei tanto nos jornais do início da década de 20 ali, de 1923, eu estava procurando uma visão em tese mais objetiva, né? E eu percebo hoje que, principalmente assim, no debate racial, os jornais não vão conseguir dar uma resposta satisfatória para isso mesmo. Eu li centenas de páginas de 3 jornais diferentes e eu não achei nenhuma menção explícita à questão racial. Então, ter no livro do Mário Filho a descrição desse ambiente em que a tensão racial estava presente é muito importante. Eu acho que esse é um dos maiores legados e que faz tão atual o livro dele, assim, desde que, obviamente, lido com alguns cuidados também, né? Não sei se o professor Ronaldo concorda. Eu acho que, se eu não me engano, João Paulo, tem uma passagem, eu acho que está no livro, que ele fala da reclamação do Vasco de uma bola que teria entrado e que o juiz não deu gol, teria passado da linha, e que nós não encontramos isso no jornal, não foi isso? Quer dizer, assim, podia ter pelo menos uma nota no jornal de alguma reclamação e tal, a gente não encontrou no jornal, e está no relato do Mário Filho. Que acho que dá, assim, a dramatização fica maior, né, quando ele fala disso, né, a bola que entrou. Eu acho que, acima de tudo, assim, ele cria o ambiente de uma forma que primeiro fica muito sedutor para o amante de futebol e para o jornalista também. Eu já me vi nesse papel de você, encontrei o que eu queria ali. E aí passa a fazer tudo sentido aquilo ali. Mas, ao mesmo tempo, também eu quero deixar claro, assim, e olhando para a minha pesquisa com mais distância, como é que a frustração da letra fria em tese do jornal ali também não resolve. Então, eu acho que complementar isso tudo é importante. Bem, antes de fazer a próxima pergunta, eu acho importante lembrar que no dia 7 de abril de 1924, né, que é justamente... Hoje nós estamos gravando esse programa no dia 7 de abril, mas há 97 anos o Vasco publicava, o presidente do clube, a carta histórica, né, a resposta histórica contra a exclusão, né, dos jogadores negros e operários do seu elenco, né. Então acho que é importante fazer essa sinalização para esse fato histórico que coincide com a nossa data aqui de gravação desse episódio. É só uma simples nota, digamos assim, de rodapé para esse programa. Fazendo agora a pergunta, né, João, na sua dissertação, que você já comentou um pouco aqui com a gente, você faz uma comparação entre as narrativas do livro de Mário Filho, O Negro no Futebol Brasileiro, de 3 jornais cariocas sobre o primeiro título do Vasco da Gama em 23. Um dos elementos centrais para essa história é o fato de o Vasco ser considerado pioneiro e até revolucionário pela utilização de jogadores negros em partidas oficiais. Dessa forma, na sua dissertação, você acaba trazendo uma outra perspectiva
a essa história que muitas vezes é contada apenas por meio de uma única versão. Você pode contar para os nossos ouvintes quais as divergências e as convergências que você encontrou entre as narrativas do livro de Mário Filho e a dos outros jornais que você analisou? Ô Fausto, eu acho assim que o mais importante até do que saber se o Mário Filho se distanciava ou não, o que eu ainda continuo me perguntando, mesmo tanto tempo depois, é por que só algumas partes do livro que o Mário Filho escreveu que foram repetidas e ficaram eternizadas assim. E alguns outros trechos foram esquecidos. Eu acho isso muito curioso, assim, como é que há um destaque para algumas coisas e se esquece outras. Eu trabalho com os jornais Correio da Manhã, Jornal do Brasil e O País. Esses jornais, os três, já cobriam o futebol com bastante profundidade, o que já é o primeiro desencontro, vamos dizer assim, com o que o Mário Filho dizia, porque ele escreve que nessa época só se dava espaço para o Turf e para o Remo, que o jornal tinha pouco espaço, estava começando a ganhar espaço, e o que eu encontro nos jornais não é bem isso, assim, eu vejo os jornais, o futebol já rivalizando e algumas vezes tendo até mais espaço do que o Remo e principalmente do que o Turf. Eu acho importante lembrar, o Ronaldo já fez esse destaque, mas é fundamental, assim, a primeira edição é de 1947, então são 24 anos depois dessa campanha de 23. E para piorar, assim, a edição que a gente de fato conhece, consegue ter acesso hoje, é a de 64, que a gente sabe que teve mudanças também. Então, assim, tem um intervalo de tempo relevante. E sem falar também que a pesquisa nos jornais comprovou que foi contado nos jornais ali também de uma forma heróica. Isso que o Ronaldo falou no começo, do Mário Filho ser um cronista que se assemelhava até o irmão, né, até o Nelson Rodrigues, de criar narrativas épicas e tal, já tinha alguma coisa incipiente ali, não era assinado, você não tinha nada assinado nos jornais. Mas, de fato, não foi uma invenção completa do Mário Filho. A campanha do Vasco de 23, ela é realmente surpreendente, é um feito incomparável e é descrita assim pelos jornais da época. Então, assim, o time empata com o Andaraí na estreia, aí depois ele já surpreende vencendo os 4 jogos seguintes, que são justamente contra Botafogo, Flamengo, América e Fluminense, nessa sequência. Um time que tinha acabado de vir da segunda divisão. Então, assim, mas quer ver um exemplo bem simples? O Mário Filho diz no texto que o Vasco tomava 2, 3 gols no primeiro tempo e virava o jogo no segundo tempo. Isso é uma meia verdade, porque assim, é só pegar os resultados e a escalada de gols, vamos dizer assim, você vê que de fato o Vasco sai atrás no placar em 3 jogos e vira o jogo, mas ele estava perdendo de 1-0 e virou o jogo para 2-1 ou 3-1. O Mário Filho dá essa exagerada nos fatos, né? O Vasco não faz mais de 3 gols em nenhum jogo da campanha. Então, assim, é uma conferência relativamente fácil de se fazer, né? Agora, ao mesmo tempo, o Ronaldo citou a questão do preparo físico, o Mário Filho destaca isso na obra dele. E isso está também presente nos jornais. Então, essa, para mim, é uma das conclusões, para mim, que foi mais interessantes, mais relevantes, assim, do meu trabalho. Que, assim, uma das revoluções que aquele time causou foi na preparação física. E aí tem toda a questão do profissionalismo para se discutir. Mas é curioso que isso é pouquíssimo destacado, tanto nos estudos que a gente vê, quanto na mídia também, quando retoma o assunto. E tanto nos jornais estava presente, quanto no Mário Filho também. Só mais um exemplo, assim, que esse é até mais delicado, mas eu acho importante também. O Mário Filho diz textualmente que os jogadores do Vasco eram valorizados no clube, mas que ao mesmo tempo eles não podiam ter acesso às dependências do clube pela porta da frente. Então até me despindo agora aqui da pesquisa e falando de uma forma mais tranquila, até como torcedor do Vasco, não como pesquisador, mas assim, eu defendo de uma certa forma esse legado do pioneirismo vascaíno, apesar de que esse pioneirismo também pode ser questionado, porque o próprio Mário Filho também fala que o Bangu já tinha jogadores negros, mas eu acho que é motivo de orgulho para a instituição. Mas o fato dos jogadores não acessarem a porta da frente do clube, isso me envergonha. Então, assim, essa segregação acontecia também no Vasco. E isso parece que é esquecido quando se retoma os fatos, assim, tanto pela imprensa quanto pelos pesquisadores, e assim. E aí eu acho que é uma leitura até um pouco perversa e que, como se essa igualdade, assim, ela fosse concedida por uma benevolência dos portugueses aos negros. Então, assim, eu acho que o debate hoje está muito mais profundo que isso. Então, assim, esses encontros e desencontros, o que a gente tem que fazer primeiro é olhar para a obra como um todo. Toda vez que eu vejo alguém pensando um trecho do livro, eu tenho meio que um calafrio, assim, porque eu acho que a chance de cometer algum equívoco ali é provável. E tem uma nota na primeira edição
que para mim é bem definitiva para a gente entender esse propósito, e complemento o que o professor Ronaldo disse há pouco, assim, que é uma nota ao leitor que o próprio Mário Filho escreve, e eu acho que entende como a gente deve usar o livro como uma fonte histórica. Assim, eu vou ler aqui, ele é curtinho, esse trechinho que eu destaquei. O Mário Filho diz assim: eu fui aos poucos levantando o véu, ouvindo daqui e dali, reconstituindo a tradição oral, muito mais rica, muito mais viva do que a escrita dos documentos oficiais, graves, circunspectos, dos jornais que não dizem tudo. Então acho que assim, nessa nota aí fica bem claro, a nota é mais longa, mas assim, esse trechinho fica bem claro qual era o propósito dele, né? Criar esse ambiente e não ser necessariamente tão rigoroso com as fontes. É mais uma versão, e eu acho que é uma versão importante e muito rica. Perfeito, João. Professor Elau, você, quando mencionou, você associou esse trabalho do Mário Filho, a obra do Mário Filho, com a do Gilberto Freire, principalmente do Casagrande Senzala, não dá para a gente não deixar de falar sobre a linha de construção em torno do conceito de democracia racial, né, que ele propõe nessa obra. Ali, tanto o Gilberto Freire e o Mário Filho indo nessa toada. E alguns pesquisadores acabam dizendo, né, que o autor, o Gilberto Freire, acabou relativizando a escravidão por conta desse conceito de democracia racial, tentando colocar um verniz romântico em relação às tensões sociais que existiam numa sociedade fragmentada após a escravidão, enfim. Você acha que faltou um olhar mais crítico sobre o livro O Negro do Futebol Brasileiro? Talvez assim, no momento em que o campo estava começando a se consolidar, talvez fosse ser uma coisa até normal que você encontra ali deposite na obra como se fosse uma obra de fonte fidedigna, sem problematizar algumas questões. Acho que hoje em dia já não se faz mais isso, porque o campo da sociologia do esporte, do futebol no Brasil já está bem consolidado, eu diria. Então, e depois desse debate do qual eu participei, né, sobre o livro do Negro do Futebol Brasileiro, né, que foi a defesa do Antônio Jorge Gonçalves Soares, esqueci até o título, raça e nacionalidade, eu não lembro mais, mas enfim, eu acho que hoje ninguém mais tem um olhar acrítico a essa obra, né? A gente tem que pegar assim, olha, o Gilberto Freire, quando ele escreve o Casagrande Senzala, olhando do ponto de vista da época, é extremamente revolucionário, porque ele pega a mistura racial como a grande motor que faria do Brasil um país grande, ao contrário dos pensadores antes dele, como Oliveira Viana, Nina Rodrigues, Silvio Romero, que tinha uma visão muito pessimista com relação à mistura de raças, e muitos até baseados em teorias racialistas ou racistas que vieram da Europa, né? O Conde de Gobineau, do César Lombroso, né, de fenologia. Então o Gilberto Freire ele rompe com esse pensamento. Então tem que olhar do ponto de vista da época. E 5 anos depois ele publica no Diário de Pernambuco o Futebol Mulato, que também já virou tema de congresso, um artigo que também já foi estudado, onde ele carrega nas tintas que o nosso futebol seria diferente e que essa distinção quem estaria dando seriam os negros e os mestiços brasileiros, tá? Então ele louva bastante aí a mensagem. O Mário Filho, em 47, esse foi um grande achado do Antônio Jorge Gonçalves Soares, porque a gente só lia a edição de 64, né? Que depois foi publicada pela Mauad, enfim. Eu até ganhei de presente da Lia da Costa a edição de 47, né? Uma relíquia, né? A de 47, ele termina falando de democracia racial. E aí, quando ele vai escrever a de 64, ele diz que vai manter aquela edição na íntegra e vai apenas acrescentar 2 capítulos, que eu acho que era a aprovação do preto, a vez do preto, né? Eram 2 capítulos para falar da derrota de 50 do bicampeonato. E aí o Antônio Jorge viu que ele muda os 2 parágrafos da edição de 47, que ele termina falando de democracia racial, para falar que a democracia racial era incompleta no Brasil. Então, assim, não vejo gravidade nisso, né? Assim, ele pode ter realmente mudado, é para ele poder dizer que mudou, porque ele viu que o racismo era uma coisa muito forte no país, e que aqui, precisamente no ano de 1950, no ano da Copa no Brasil, a Unesco bancou o projeto Unesco
para se ter pesquisas, né, no Brasil, com brasilianistas e pesquisadores brasileiros, para se entender as relações raciais no Brasil, partindo do pressuposto que aqui, como aqui não tinha segregação sistemática de raças, como tinha nos Estados Unidos e na África do Sul, não tinha apartheid, para se entender se existia ou não democracia racial, né, e como é que eram as relações raciais no Brasil, e se descobriu que tinha racismo. Então, claro que o Mário Filho, Gilberto Freitas, que participou dessa pesquisa também, da Unesco, e ele teve contato com essa pesquisa. E logo no ano seguinte, 51, a gente teve um problema aqui no Brasil com uma coreógrafa americana, negra, que foi barrada de entrar com a sua trupe num hotel de São Paulo, de se hospedar no hotel de São Paulo, e que foi um escândalo isso, a nossa imagem do Brasil ficou muito arranhada lá fora, Gilberto Freire ficou bastante irritado, e que gerou, em 1952, a primeira lei antirracismo no Brasil, que eu conheço ela como Lei Afonso Arinos, que é o nome do jurista, né? A lei tem um número, não sei qual é o número. Enfim, então eu acho que o olhar tem que ser um olhar mais crítico e sempre contextualizando que Brasil era aquele, que mundo era aquele, né? Tentar olhar com as lentes daquela época, não com as lentes de hoje. Hoje ele pode até de vez em quando voltar para hoje, né, para ver o que mudou e o que permanece igual. E a outra coisa, voltando ao assunto dos exageros do Mário Filho, mas que às vezes ele não constrói do nada, tem uma passagem no livro dele que ficou famosa, todo mundo diz que é verdade, que é o famoso Fla-Flu das bolas na Lagoa, que ele narra de uma maneira épica que aos 39 minutos do segundo tempo, acho que o Flamengo empatou a partida. E o empate, o Fluminense era campeão. O Flamengo tinha que fazer mais um. Aí ele fala que naquele instante todos só sabiam de uma coisa: faltavam 6 minutos para o término do jogo. E que o Fluminense ficava tirando bolas na Lagoa, que o campo do Flamengo era mais para nada, era a terra da Lagoa, e que os remadores do Flamengo saíam correndo para buscar a bola. Eu já falei com o Roberto Assaf, que é pesquisador, ele não encontrou isso em nenhum lugar. Pode ser que tenha acontecido de uma bola, antigamente não tinha mais uma bola no campo, pode ser que ela tenha ido para a Lagoa e voltou e o juiz parou o jogo, né? Mas eu não consigo imaginar o jogador do Fluminense chutando propositadamente a bola na Lagoa e o Flamengo está com uma equipe de remos aposta, sai correndo para pegar a bola e devolver a bola. Mas a história é melhor do que nesse caso a ficção é melhor do que a realidade. É isso. Seguindo um pouquinho a linha da pergunta anterior, hoje em dia nós vemos muitos jogadores fazendo a revolução dentro de campo, ou seja, se posicionando política e socialmente sobre os temas que interessam a eles. Os atletas negros, em especial, denunciam cada vez mais os preconceitos que sofrem dentro de campo, seja por outros atletas, seja até mesmo por parte da torcida adversária. Isso faz com que esse assunto seja abordado também de forma mais intensa e enfática na imprensa. E todas as vezes que esse tema vem à tona, o livro de Mário Filho é lembrado. Na opinião de vocês, nós precisamos de mais obras como referência ou de referência para falar sobre racismo e futebol? Ô Fausto, eu acho essa pergunta muito importante, porque quando eu olho para trás e vejo a minha própria pesquisa, que já tem 10 anos de intervalo, eu também tenho que olhar ela sobre uma perspectiva um pouco diferente. É isso que o Ronaldo falou, eu acho fundamental de enxergar o que era o texto do Gilberto Freire, que momento, o impacto, quando a obra do Mário Filho foi publicada. Então, assim, eu também mudei a perspectiva sobre o que eu mesmo escrevi, sobre o que eu pesquisei, ao retomar, ao pegar de novo a minha dissertação, e eu tenho certeza que outros pesquisadores também passam por isso, e é meio inevitável. Assim, eu acho que é fruto de um amadurecimento também do debate sobre o racismo no esporte e na sociedade, como o Ronaldo falou, essa consolidação, né, que principalmente nas últimas décadas, e acho que o Leme é fundamental para ser essa esfera de debate, porque é um ambiente constante. Então essa constância que o Leme e a UERJ conseguem dar, e também os outros fóruns, né, de pesquisa que a gente tem hoje no Brasil, mas mais do que isso também, assim, só de falar nesse intervalo, vou falar até da minha pesquisa para cá. Assim, a gente teve uma política de implantação de cotas nas universidades, a gente tem inegavelmente um aumento da visibilidade, da afirmação da cultura negra na mídia como um todo. Assim. Então, tudo isso é claro que é de uma forma muito lenta ainda, mas eu acredito que de alguma forma, infelizmente lentamente, isso está transformando a sociedade. Assim. Eu não sou negro, eu tinha dimensão dos impactos que isso poderia ter na minha pesquisa, assim, e eu tinha cuidados. Felizmente era muito bem orientado, inclusive. Mas eu tinha também uma ilusão de que assim, o rigor teórico
ia me impedir de cometer qualquer derrapada, assim. E eu pegando minha pesquisa de novo hoje, eu vi que eu tinha essa mesma impressão no meu trabalho jornalístico. Eu acho que isso é muito comum dos jornalistas, assim, meio que se apoiam nisso, assim, nesses mitos da independência, da imparcialidade, do rigor do texto. Então, isso tudo aplicado tanto no texto acadêmico quanto no jornalístico, isso vira um escudo, e eu acho que a imprensa usou durante muito tempo isso para a imprensa, para dizer assim, que a imprensa não estava sendo racista, porque ela estava sendo independente, tentando ser imparcial. Na minha pesquisa eu procuro jornais aspectos objetivos, então mais uma vez assim, eu estou tentando ali encontrar na objetividade algo que hoje a gente já entende como estrutural, como um racismo, né, operado de outra forma. Então assim, eu achava, quando eu fui pesquisar, que eu pudesse achar nos textos dos jornais expressões racistas. Porque essa era a referência que eu tinha, inclusive, do livro do Mário Filho. Então eu achava que eu ia pegar um jornal de 1920 com expressões racistas, e eu não achei. Tem coisas veladas, e que aí a gente tem que ter muito cuidado para ter a conclusão correta, mas eu tomo cuidado na minha conclusão do trabalho, inclusive, para dizer que assim, não é garantia que a sociedade não era racista, não era isso que eu estava dizendo, não é porque não tinha no jornal. Então, assim, eu também percebi, assim, que, de alguma forma, uma superficialidade também, ou um desconhecimento sobre o debate das questões raciais, assim, e que isso tudo também opera das formas, assim, não ditas, né, não explícitas, e eu acho que nisso o Mário Filho contribui muito bem. E eu acho que hoje a imprensa esportiva está meio que acordando assim, para isso, com a presença de mais profissionais negros, principalmente nas emissoras de TV, acho fundamental, ex-atletas negros como comentaristas, que é algo que a gente via muito raramente. Eu acho que a gente está avançando, repito, de forma lenta. Então, assim, só para responder de fato a sua pergunta, eu acho que mais do que obras sobre o assunto para a gente referenciar, eu acho que sem dúvida a gente precisa de mais negros inseridos na produção acadêmica e principalmente na imprensa também, participando de uma forma decisiva e construindo o debate. A gente já tem isso ao longo de tempo, não estou reivindicando aqui nenhum ineditismo, não. A gente já tem muita gente boa aí trabalhando, mas eu acho que essa porta precisa ficar mais aberta ainda para que isso que já está acontecendo transforme realmente esse debate. Eu assino embaixo aí o que o João Paulo falou. E acho que a gente precisa, talvez, de mais obras, sim. A gente tem um racismo estrutural, que não se confunde exatamente com o racismo institucional. Isso está no livro do Silva Almeida, que eu recomendo, que é um livraço. Muito bom o livro dele. Uma pegada um pouco mais densa, mais acadêmica do que o livro de Jamila Ribeiro. O livro dele é justamente Racismo Estrutural. O da Jamila que eu li é Pequeno Manual Antirracismo, uma coisa assim, que é uma leitura mais ampla, assim, por público mais amplo, né? São trabalhos fundamentais, mas, por exemplo, eu ainda acho que treinadores de futebol negros são muito poucos. Não estão representados. No quadro diretivo, amadores, eu nem posso falar que será só preconceito, assim, porque teria que ter um candidato para ver se iria ganhar a presidência ou não. O problema é que eles estão em mais posições subalternas, e para você ser presidente de um clube ou vice-amador de um clube, significa que você está bem de vida. E aí você abre as portas mais para os brancos. Você não vê, você vê talvez assim o dirigente remunerado, né? O Tinga, né? No Cruzeiro, muito poucos, você encontra muito poucos, né? Então acho que nós estamos ainda engateando. O que eu lembro assim de mais recente, que eu acho que é uma discussão que morreu muito rápido, tudo bem que não tinha provas, tal, mas que poderia se discutir um pouco mais, que foi a do jogador Gerson, do Flamengo, no jogo contra o Bahia, porque ele disse que o jogador do Bahia, o colombiano Ramírez, teria dito cala a boca negro. Esse cala a boca, né, e o Gerson deu um depoimento falando que, apesar de nunca ter sofrido racismo, ele já tinha, assim, explicitamente, ele já tinha o cala a boca em olhares, e que ele jamais iria se calar. Ele está numa posição privilegiada, mas não é por isso que ele vai se calar. Então eu achei que bastante assim, corajoso o que ele fez, né? Mas infelizmente eu acho que não me lembro, não sei qual é o assunto, assim, nunca mais vi falar na mídia, eu não sei qual foi o desdobramento, se foi arquivado o inquérito, o que aconteceu, não sei, pode ser que eu não tenha tido provas, mas foi bacana ter levantado a discussão.
Se nós precisamos de mais obras, eu acho que sim. Obras, não só como a do Mário Filho, obras talvez mais acadêmicas mesmo, para tratar de esporte e racismo no futebol. Acho que sim. Vamos lá, gente, já com base no que vocês disseram, professor, em relação a negros em cargos diretivos. 20 clubes Série A, 20 clubes Série B, só existe um presidente negro. É o da Ponte Preta, ele se chama Sebastião Arcanjo, ele não foi eleito. Ele acabou ocupando esse cargo diante de alguns problemas em relação ao titular, e em relação ao caso do Gerson, foi arquivado no dia 11 de fevereiro de 2021. O STJD arquivou, diante do caso do Ramírez e do Gerson. O relatório aponta uma insuficiência de provas e uma ausência do Gerson, que não foi depor em uma das audiências. Enfim, só para deixar isso claro, que são as notícias mais atualizadas sobre isso. E aí, vocês falando em relação à objetividade e tudo mais, a gente vê que o futebol, o jornalismo esportivo, mesmo sendo a área que tem um pouco mais de emoção em relação à cobertura, é algo mais popular em relação à cobertura, por exemplo, de política, que está muito nos meandros dos bastidores e tudo mais, e da economia dos números, né, também, a gente vê a presença cada vez mais de dados, análises estáticas, né, que significam, né, uma presença maior da objetividade dentro da cobertura esportiva. O que muda, professor Elau, na sua opinião, em relação às narrativas, quando essa maior objetividade está mais presente na cobertura esportiva? Há muita diferença na narrativa, na análise sobre o futebol. A gente não vai ter mais cenários como esse do Mário Filho em relação à representação do futebol, ou mesmo com esses números, essas porcentagens, as crenças lá de trás, lá do início, permanecem? Eu acho que quando você está escrevendo um cronista esportivo, ele nem sempre ele é tão objetivo assim, não. Eu acho que ele tem uma liberdade maior ali. Você está falando nessa busca pela objetividade, ainda que ela não seja alcançada, talvez num texto que vai relatar uma partida. E muitas vezes eu acho que se perde muito isso em jogos da seleção brasileira. Você vê as narrativas ali, jogam de lado completamente a objetividade, entendeu? Eu acho que é mais quando você não pode... Porque antigamente você era quase que obrigatório, ou se era obrigatório, que todo mundo tem um time de futebol, todos os jornalistas, você declarar o seu time. Então você sabia o time de todo mundo. Todas as bancadas, programas de televisão, você sabia quem era botafoguense, vascaíno, tricolor, flamenguista, você sabia todo mundo. Hoje você não sabe mais, eles não declaram mais. Lógico que todos eles têm um time, um ou outro você acaba descobrindo. Alguns vão declarar depois de... O Galvão Bueno declarou que era Flamengo, acho que recentemente. Já existia essa desconfiança, vamos dizer assim, essa suposição, mas ele não declarava. Declarou depois que já achava que podia declarar. Alguns você sabe, né? Que jogou o Casagrande mais ligado ao Corinthians, o Júnior ao Flamengo. E eles procuram cada vez mais manter um certo distanciamento. Mas eu não sei, assim, você fala na objetividade, quando você vê, talvez, assim, terminou uma partida entre Clube Y e Clube X, narrando como é que foi a partida. Mas se ela é assinada, eu acho assim, o campo, essa busca pela objetividade, que é uma questão problemática, né, mas que existe, né, pela neutralidade do jornalismo, eu acho que no campo dos esportes ela é um pouco mais branda, no campo do futebol principalmente. Eu acho que ela é mais possível, tem uma permissividade maior do que no campo da política, por exemplo. Entendeu? Assim, eu vejo isso dessa forma, né? Agora, aí é uma questão de talento também, né? Você encontrar um cronista, dramaturgo como Nelson Rodrigues, um escritor como Mário Filho, era uma família de intelectuais, vamos dizer assim, é muito complicado, né? Você não... É a mesma coisa você falar que você quer ter um Pelé novamente, é difícil. Alguns jogadores você não tem mais, eles passam e acabou. Então, assim, eu não consigo imaginar hoje
o Nelson Rodrigues. Pode acontecer, mas nós não temos, no momento nós não temos esse estilo de escrita. Ronaldo, eu acho que para além assim, do espaço mesmo, da crônica mais detalhada, eu acho que hoje também isso tem sido um pouco substituído pelo excesso de números às vezes, né? E análise tática. Então, assim, esse também esconde uma certa neutralidade, um distanciamento através disso que vem crescendo muito, né? Tem muita gente que gosta, eu vejo esse público crescendo muito, e acho que o futebol, né, enquanto ciência ali da educação física, né, se desenvolveu de uma forma impressionante. Então, assim, eu acho que também isso acaba se desviando por ali, através desse excesso de números, não vou nem dizer excesso, mas desse aumento, né, e da quantidade de recursos, do mapeamento maior do jogo, fica um pouco disfarçado e é uma tentativa de objetividade. E ao mesmo tempo eu sinto isso crescer entre quem consome futebol, né? Querer saber cada vez mais, querer entender cada vez mais o jogo em si, que é algo que para o Mário Filho, por exemplo, e para o Nelson Rodrigues, então, nunca tiveram a menor importância, né? De saber a formação tática do time. Tem uma famosa cena num programa de televisão, que eu acho que foi o Saldanha que queria pegar uma pegadinha, alguma coisa. Ele tinha falado que não foi impedimento, ou foi. Aí foi mostrar o videotape, ele falou que o videotape era burro. Então tem isso. Eu acho que aqui no Brasil também, quando começou essa coisa mais quantitativa de números, houve muita resistência. Hoje, como você falou, isso está crescendo mais. Mas assim, ajuda para o comentarista, mas para o torcedor, que a paixão está ali. Eu estou falando agora por mim, eu sou Flamengo. Ano passado teve algumas partidas que o Flamengo teve 70% de posse de bola, teve mais finalização que o adversário e perdeu a partida. Aí eu falo, que me importa essa maior passe de bola e maior finalização, né? Se a bola não entrou, você não venceu. Então, eu acho que para o torcedor pode ser que ajuda quando o time está vencendo a partir do outro, mas assim, eu acho mais importante. Eu sei que assim, isso é uma coisa, os americanos, por exemplo, eles têm verdadeiro paixão, obsessão por esses números, recordes, no beisebol, na velocidade da bola, contas de batida, eles têm uma verdadeira obsessão por isso. Mas você tem razão, João Paulo, aqui eu vejo isso cada vez mais sendo aceito. Acho que teve uma resistência no início, mas está entrando. E ajuda, talvez, para o comentarista, ajuda. João, um dos capítulos da sua dissertação se chama Vasco versus Flamengo, Romance ou Notícia. Nele você analisa os relatos de Mário Filho e de outros jornais sobre uma partida entre os times citados, Vasco e Flamengo. Na sua opinião, Mário Filho se distanciava muito da realidade ou era de fato um estilo de construção narrativa? Então, Fausto, esse jogo especificamente a gente dedicou um olhar mais atento na pesquisa, porque no livro do Mário Filho ele descreve os acontecimentos de uma forma mais detalhada. São 4 páginas, como eu já disse, eram 7 sobre a campanha e são 4 sobre esse jogo. E aí isso me ajudaria um pouco nessa comparação. Então eu até peguei, nesse eu tive a oportunidade de ir além, pegar outras crônicas dos jornais, então assim, também dos dias anteriores, para tentar capturar um pouco esse ambiente, tentar fazer essa comparação, assim. O Vasco já liderava o campeonato, tinha vencido os rivais, como eu falei, e aí o jogo desse segundo turno entre Vasco e Flamengo tinha realmente uma grande expectativa na cidade do Rio de Janeiro e estava retratado nos jornais isso, eu encontrei isso lá. É legal que o Mário Filho fala até que torcedores de outros times foram até as Laranjeiras para torcer contra o Vasco. Seria uma união daquele futebol tradicional contra a novidade que estava ali ameaçando o status quo. E eu encontro no Correio da Manhã exatamente essa citação, dizendo que as arquibancadas estavam cheias porque os torcedores dos outros times também fizeram questão de participar. Outra coincidência também é que quando ele fala das brigas, né, o relato do jornal O País é praticamente idêntico ao texto do Mário Filho. Assim. Parece que ele tirou dali mesmo. Inclusive tem o que o Ronaldo falou das ofensas aos portugueses e tal. E aquilo que o Ronaldo citou lá no início, da briga que aconteceu na arquibancada, que teria começado após um erro de arbitragem. Mas eu não encontro nos jornais nenhuma menção a isso e muito menos uma crítica ao árbitro. Pelo contrário, até um elogio. No Correio da Manhã e no Jornal do Brasil meio que não falam das confusões não, mas o País relata com detalhes isso que eu falei. Então assim, é meio que o Mário Filho tirou dali, ele copiou dali, assim, tem trechos que são idênticos. Tem ainda a comemoração da torcida do Flamengo, que também teria tido excessos, brigas, e que aí os jornais também descrevem, parecido com o Mário Filho. Então assim, eu acho que a gente pensar que colocar os jornais como fiel da balança também pode induzir a erro, eu já até falei disso, porque eles também têm relatos contraditórios entre si. Mas tem umas coisas que são bem objetivas, assim.
Eu fui rever, olhar de novo esses textos e assim, o jogo foi 3-2, o Flamengo faz 2-0, o Vasco 2-1, o Flamengo 3-1, o Vasco 3-2. E aí o Mário Filho diz aquilo que o Ronaldo lembrou, que o Vasco teria feito um gol que o juiz não deu. A bola entrou e o juiz não viu. Nas crônicas, eu não encontro nenhum relato disso. Assim. É muito improvável que tenha acontecido e os jornais não tenham, de fato, descrito, né? Porque o nível de descrição dos lances era realmente bom. Você tinha uma descrição bem intensa. Assim. Então, para completar aquilo que o Ronaldo falou, assim, o Mário Filho tinha 15 anos em 1923. E fica um pouco essa impressão de que em alguns momentos ele resgata essa memória afetiva dele, né, no mesmo caso do Fla-Flu lá da Lagoa, e sobrepõe essas lembranças afetivas dele à própria pesquisa que ele realmente fez nos jornais, porque está provado ali que ele copia trechos, e das entrevistas que ele também fez. Então é que ele parece ignorar isso e preferir criar um ambiente com o que ele lembra, né? Bem, em relação ao papel do Mário Filho como um difusor de um futebol, digamos assim, mais popular, né? Porque a ideia original do Maracanã era construir o estádio numa área afastada da expansão da cidade para a Zona Oeste, e o projeto ele endossou que fosse construído numa área central para ser acessível a grande parte da população. A gente sabe que o processo de elitização, de transformação do futebol em negócio, globalizado, milionário, bilionário está aí, mas eu queria saber, brevemente de vocês, restou alguma coisa daquele projeto idealizado pelo Mário Filho que o Maracanã simbolizou tanto? O estádio, acho que não, Matheus. O estádio hoje ficou, por conta dos preços dos ingressos, nós estamos com um público que não era mais o público, uma parte ainda é o público que costumava ir no Maracanã. Você tem num setor apenas do estádio, né? O estádio diminuiu muito. Ele tem uma capacidade de 78 mil, alguns pagantes, mas nunca eles colocam tudo. O JEP diz, o equipamento de polícia especial, o batalhão diz que não pode, por questão de segurança. Antigamente os jogos tinham 150 mil pessoas, agora não pode. Então, no máximo que você vê que vende é 60 e tantos mil ingressos. E fica sempre um espaço assim, vazio que não é vendido. E desses 60 e tantos, não sei qual é o percentual que teriam preços mais acessíveis. Agora, a paixão, eu acho que ela não diminuiu. As pessoas continuam acompanhando, mas sem ir ao estádio. Não cabe todo mundo e não tem dinheiro para pagar. Então vai acompanhar ou pelo rádio, pela internet, ou televisão, quando passa o jogo, de outras maneiras. Mas o público no estádio, no Maracanã, deixou de fora uma parcela significativa de uma população que ajudou a fazer do Maracanã o que ele é. Isso acho que foi uma atitude, a meu ver, bastante injusta, né? E que eu me ressinto um pouco disso. Acho que a área dos setores mais acessíveis é muito pequena. Poderia ser um pouco mais expandida. Eu vou me permitir rapidamente discordar, não discordar, mas só ser um pouquinho mais pessimista que o professor Ronaldo, porque eu acho que eu tenho receio, tenho muito medo do que o futebol brasileiro está de fato se tornando. Assim. Eu tenho receio que em 2 ou 3 gerações a gente tenha algumas mudanças significativas. Não estou falando que o futebol brasileiro vai acabar, nem que vai ficar pior. Acho que talvez ele fique até tecnicamente melhor, talvez tenha mais dinheiro daqui a pouco, mas eu vejo o futebol se tornando uma coisa cada vez mais segmentada e para poucos. Eu acho que a gente, não só para quem tem acesso, mas também quem se interessa por futebol, eu tenho receio que se diminua. E acho que a gente que gosta, que é apaixonado, vai continuar e vai ter cada vez mais possibilidades de acompanhar e tudo mais, mesmo que precise para isso investir muito dinheiro. Então acho que inevitavelmente você já vai excluir um pouco da parcela mais desassistida da nossa sociedade, mas acima de tudo eu acho que tirando os mais pobres, eu acho que a gente impede uma formação de público que é muito importante, que vai causar um prejuízo muito grande daqui a pouco na nossa sociedade, porque o jogo no estádio está mais caro, o futebol na TV aberta está cada vez mais raro. Eu vejo hoje o futebol tendo muita dificuldade de seduzir novos públicos. As crianças, eu percebo de uma certa forma, um pouco mais afastadas.
É óbvio que eu estou falando aqui de uma visão muito superficial. A gente está até aqui num ambiente acadêmico que exigiria um rigor ou pesquisas nesse ponto para se provar isso de alguma forma. Mas eu vejo as crianças sendo o futebol competindo. Se antes competia só com o futebol internacional, acho que hoje o futebol compete com videogame, com cinema, de uma forma que o futebol brasileiro parece estar, de alguma forma, perdendo para isso, assim. Eu acompanho com muita atenção o trabalho até de um pesquisador aqui do Leme também, né, o Irlan Simões. Então, assim, essa elitização dos estádios, eu acho que ela é um problema, mas mais do que isso, essa dificuldade em se ter acesso ao jogo e essa não formação de público. Eu acho que isso tem tudo a ver com falar do Mário Filho, porque ele foi o criador de multidões, né? Ele tinha essa perspectiva de formar público, de levar gente, de fazer o confronto entre as torcidas, de estimular vários movimentos que atraíam a cidade do Rio de Janeiro e principalmente movimentavam o futebol. Eu acho que o futebol brasileiro foca muito no dinheiro imediato e está perdendo a possibilidade de continuar, vamos dizer assim, hegemônico como lazer da população. Vamos fazer uma breve pausa para o nosso quadro Toca a Letra. No episódio de hoje, a música do Toca a Letra faz uma homenagem ao Maracanã. Não é segredo que Mário Filho foi um dos maiores entusiastas da construção do estádio, a gente estava falando disso. Um dos símbolos do Rio de Janeiro, o Maraca foi tema de muitas músicas, e a canção que a gente vai trazer hoje é composta e interpretada por Francis Haim, que faz uma união entre o futebol e o samba. Muita gente não sabe, mas o samba era outra paixão de Mário Filho, e foi por conta do jornalista também, aliás, que os desfiles da escolas de samba começaram. Solta a música aí, Léo. Maracanã, sou torcedor e resolvi fazer um samba em seu louvor. Pra começar, veja o senhor, seu nome é a cara do Brasil que um passarinho anunciou. Maracanã, da festa popular, domingo é lá que a poesia vai rolar. Feliz de quem por lá passou e viu um Deus de pernas tortas que esse campo abençoou. Maracanã é nossa catedral, com a mangueira do seu lado é bom sinal. É futebol, é carnaval, paixão igual a do meu povo, eu não conheço nada igual. 100.000 pessoas no calor de uma final, e o samba explode na geral, e o samba explode na geral. Último minuto pessoal, na decisão de um campeonato nacional. Mangueira faz seu carnaval, Mangueira faz seu carnaval, Mangueira faz seu carnaval. Bem, o Mário Filho faleceu há 50 anos, 55 anos para ser mais preciso, em 66, mas mesmo assim deram um jeito de fazer o Mário, coitado, se revirar no túmulo. Isso por conta de muitas idas e vindas aí em relação a esse polêmico projeto que tenta alterar o nome do estádio. A proposta é batizar o Maracanã de Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé. E aí essa proposta gerou muita polêmica, já foi aprovada pela Assembleia Legislativa. Agora a própria Assembleia que aprovou pede que o governador do Rio vete a aprovação, enfim. Elau e João, qual a opinião de vocês sobre essa história? Conhecendo o Mário Filho, como ele reagiria diante de uma situação dessa? Primeiro que eu acho assim, né? Parece que eles não têm coisa mais importante do que fazer no momento de pandemia, né? Tentar mudar o nome. Todo mundo chama de Maracanã, mas oficialmente é o Estádio Mário Filho, e eu acho que tem que permanecer Estádio Mário Filho. E todo o meu respeito ao Pelé. Pelé merece todas as honrarias, atleta do século, melhor jogador do mundo. Eu vi o Pelé jogar, eu tive esse privilégio de ver o Pelé jogar na criança, mas eu vi o jogador mais completo que eu vi jogar em toda a minha vida. E olha que meu ídolo é o Zico, hein? Foi o único que eu vi que eu posso falar que teria sido melhor que o Zico, o Pelé. O Pelé era muito perfeito, assim.
Mas eu acho que ele pode fazer, já tem outras homenagens, você pode homenagear de outra maneira. Não sei se a Vila Belmiro tem o nome de estádio Edson Arantes do Nascimento, não sei, bota no estádio. Até porque, se tivesse que mudar um nome, que eu sou contra mudar, eu botaria Arthur Antunes Coimbra, porque o Zico é o maior artilheiro da história do Maracanã. Mas eu acho que não tem que mudar, eu acho que o nome tem que continuar sendo Estádio Mário Filho, que a gente vai chamar sempre carinhosamente de Maracanã. Acho que o Mário Filho merece essa honraria. Ele brigou pela Copa, brigou pelo estádio, brigou pelo futebol brasileiro. Então acho que não tem que se mudar isso não. Eu acho que não vai mudar também não, porque eu estou vendo uma reação muito forte para não mudar. Eu concordo com o Elal, porque o argumento central da justificativa é que o Brasil não valoriza os seus ídolos de forma como deveria, né? E eu acho que justamente, talvez o único ídolo que a gente valorize e que a gente reconheça, que seja justamente, né, que seja a exceção disso, seja o Pelé, porque assim, eu vejo o Pelé como uma figura quase onipresente, assim. Ele recebeu todas as homenagens em vida ainda, e ele é presente, ele capitalizou inclusive muito com isso e merece todo o reconhecimento que ele tem. Então assim, eu acho que é mais um equívoco aí dos nossos legisladores, e teria outras formas também de homenagear o Pelé. Por que não troca o nome de algumas avenidas aí no Rio com nomes que também em outros lugares do mundo já se revê, de pessoas, de figuras relativamente ou declaradamente nefastas à nossa história, que dão nome a ruas e avenidas? De repente, se quer realmente homenagear, coloca ele no cotidiano da cidade de uma outra forma. E assim, ignorar a importância do Mário Filho para o Maracanã, eu acho que o mais importante de tudo, além da defesa, foi a defesa muito dura que ele fez para o Maracanã ser localizado onde ele está, e que se provou um grande acerto, né? Tinha um grande lobby, inclusive do Carlos Lacerda, de já levar o Maracanã para a zona oeste do Rio de Janeiro, já uma especulação imobiliária, e o Maracanã ali se mostrou o principal acerto, né? Este é o 31º episódio do Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu. Obrigado pela sua audiência. Você está gostando do Passes em Passes até agora? Se você já chegou até aqui, então fica até o finzinho, a gente já está na reta final. Olha, eu queria agradecer bastante o pessoal que mandou pergunta aqui pra gente. Acabou que as perguntas que mandaram o pessoal já respondeu aqui, o professor Elal e o João. A gente vai passar aqui pro próximo quadro, então, que é o Ondas do Leme. A gente sempre faz indicações de livros, séries e filmes para auxiliar você, ouvinte, a aprender mais sobre esse tema que a gente está falando, sobre a história do Mário Filho e a relação, né, das representações do Mário Filho sobre o futebol brasileiro. Professor Lau, começando por você, você tem alguma recomendação de livro, documentário ou até mesmo uma crônica que te marcou do Mário Filho? Olha, de livro, eu vou indicar A Invenção do País do Futebol, onde tem o debate, o livro editado pela Mauad, organizado por mim, pelo Hugo Lobisolo e pelo Antônio Jorge Gonçalves Soares, uma edição de 2001, a segunda de 2007, se não me engano, e o próprio livro do Mário Filho, né, O Negro do Futebol Brasileiro, que acho que é imperdível também. E filme, eu vi um documentário recente, e que dos documentários que eu vi, dos filmes sobre Pelé, foi o melhor que eu vi, mas eu sei que tem algumas pessoas que não gostaram, que eu acho que chama-se Pelé mesmo, acho que foi do ano passado, né? Eu gostei porque duas razões me chamaram a atenção, né? Mostra como pano de fundo a história do Brasil naquele período. Nunca tinha visto um documentário que foi acompanhando a vida do Pelé, mostrando como é que estava o Brasil e o mundo naquele período. E porque o Pelé, ele está completamente assim, eu percebi o Pelé assim, nunca vi o Pelé assim tão desnudo, diria assim. Então, assim, sincero, né, na sua entrevista. Não que ele fosse sincero antes, eu acho que foi uma entrevista maior que eu vi com ele já com mais idade, se mostrando exatamente como ele é. E ele, que o Pelé recebeu muitas críticas, sempre recebeu, né, acho que muitas exageradas, e ele explicando, né, qual era a visão dele naquele momento que ele foi tão criticado. Ele foi muito criticado porque ele teve um encontro com o presidente Médici, porque quando a seleção ganhou em 70, eles foram recebidos lá pelo Planalto. Não foi só o Pelé, todos aqueles jogadores, e ele dá a sua versão de tudo isso. Então eu gostei bastante desse documentário, que eu acho que o nome é só Pelé mesmo. Exatamente, é só Pelé, professor. Inclusive eu vi nesse último final de semana
e concordo com a sua visão de que eu nunca tinha visto o Pelé realmente. Porque o Pelé sempre foi uma figura que foi muito conciliador e tudo mais, só para não me alongar muito, mas ele realmente se mostrando, tô cansado, não quero jogar essa Copa do Mundo, não aguento mais essa pressão, tô querendo me impressionar, tô querendo que eu vá, enfim. Nunca tinha visto isso por parte do Pelé. João, sua vez agora. Eu vou ter que repetir o professor, porque assim, é justamente o que a dica relacionada a isso tudo, esse debate que a gente tem. Eu acho que assim, a invenção do país do futebol é fundamental. Se você já leu O Negro no Futebol Brasileiro, acho que você precisa ler esse livro, porque vai complementar a sua visão e vai abrir para uma discussão. Você vai querer, inclusive, reler o livro para perceber ele de uma outra forma. Então, acho que tem artigos ali que, inclusive, extrapolam essa temática, mas são todos muito bem amarrados. Nosso programa está quase no fim, mas antes temos um quadro muito importante, que é o Jogo da Vida. Qual jogo marcou a sua história? Em qual momento o esporte entrou na sua vida? Quando você teve certeza de que era um apaixonado pelo esporte? O Ronaldo já participou desse quadro no segundo episódio do Passos em Passos, que, aliás, se você ainda não ouviu, corre lá, né, sobre o tema imaginário da seleção. Mas hoje nós temos um estreante aqui no Passos em Passos, que é o João. E a regra é clara, né? A primeira participação você tem que contar qual é o seu jogo da vida. Então, João, vamos lá. Qual é o seu jogo da vida? Conta aí pra gente. Ô, Fausto, eu não vou fugir, não. A gente está falando do Maracanã, já falei do Vasco aqui, que está na minha pesquisa e que é uma paixão que me move e que também, de alguma forma, me trouxe até aqui. Então, assim, eu acho que meu jogo inesquecível tem que ser a primeira vez que eu fui no Maracanã. Eu sou mineiro, de Juiz de Fora, e quando eu morei no Rio, eu lembro que eu conversava com alguns amigos cariocas e eu ficava indignado, assim, com quem não se lembrava da primeira vez do Maracanã, do primeiro jogo que tinha ido no Maracanã, porque às vezes a pessoa foi muitas vezes ou foi desde pequeno, então não tinha lembrança do primeiro, e aquilo eu falava, não é possível. E eu fui ao Maracanã pela primeira vez quando eu tinha 13 anos, e foi para ver justamente o Vasco, e o Vasco campeão brasileiro, o dia 21 de dezembro de 97, nunca vou esquecer, Vasco-Palmeiras 0-0, e eu não sai da minha cabeça a sensação que eu já vi muita gente escrever, inclusive com crônicas brilhantes, assim, que é a sensação de acessar a arquibancada passando por aquele túnel do antigo Maracanã estreito e se abrindo aquele clarão, assim, já com o estádio meio cheio, assim. Essa sensação eu não esqueço. O Vasco foi campeão, foi tudo perfeito. E o que eu me lembro muito dessa minha primeira experiência, depois eu passei a frequentar muito o Maracanã, mas dessa primeira experiência, uma coisa que eu me lembro muito foi eu ficar deslumbrado, assim, daquele menino deslumbrado também com a cobertura do estádio. Aquela cobertura de concreto armado que era uma característica tão forte do estádio, que dava aquele eco, e principalmente aquela grandiosidade. Eu me lembro de abandonar o jogo para ficar olhando a grandiosidade daquela cobertura que dava o eco da torcida cantando. Enfim, esse sem dúvida é meu jogo, o jogo da vida. É realmente essa sensação de entrar no túnel, que era realmente escuro, né? E tinha só o clarão, era uma imagem digna de filme, assim, de muita gente, como se fosse entrar no paraíso, né? Em algum lugar diferente, enfim. E realmente hoje não é mais assim. Mas, enfim, o Maracanã ainda continua com as suas histórias. Final de jogo no Passes em Passes. Muito obrigado, amiga e amigo ouvinte. Compartilhe este episódio com seus amigos, envie seus comentários pra gente, leia nosso blog no comunicacãoesporte.com, isso mesmo, sem cedilha, sem tio. E siga as páginas do Leme no Instagram e no Facebook, é só procurar pelo @LemeWest. Pessoal, só um recado aqui rapidinho. O Luiz Antônio Simas, que já participou do nosso podcast aqui também, o Vitor Andrade de Mello, no dia 15 de abril, na quinta-feira, às 6h30, eles vão ter um debate justamente sobre esse tema. Vai ter uma tabelinha justamente entre eles, conversando sobre essa questão do Maracanã, dessa troca de nome, dessa tentativa, enfim. No debate O Maraca é Nosso, Mário Filho ou Edson Arantes. No Facebook da Associação Nacional dos Historiadores, facebook.com/ANPUH Rio, às 6h30, no dia 15 de abril, na quinta-feira. E se você não puder acompanhar, vai estar lá salvo o debate para você assistir quando você quiser. É um debate muito interessante e com certeza vai complementar essa tabelinha que a gente teve aqui.
Professor Ronaldo, João, prazer bater esse papo com vocês. Muito obrigado, mais uma vez, foi muito bom, o papo foi muito bom estar com o João Paulo também, que eu já não via há bastante tempo, e queria só dizer para vocês continuarem se cuidando muito, que esse período vai passar, que em breve estaremos nos encontrando pessoalmente, tá bom? Um abraço para todos. Eu queria agradecer, Matheus, a você, o Fausto, a toda a equipe da Retaguarda que também ajuda a produzir esse podcast, ao meu amigo Felipe Mostaro, que hoje não está aqui no programa com a gente, especialmente o professor Ronaldo Elal também, que me conduziu aí nessa pesquisa e hoje ter o prazer de conseguir falar com ele novamente e estar aqui é muito bom e foi muito prazeroso. Espero ter ajudado aí e sempre que precisarem, podem me chamar que eu vou ter prazer de participar com vocês de novo. Um grande abraço e isso aí, vamos nos cuidar para que em breve a gente esteja no Maracanã e quem sabe com o Vasco ganhando alguma coisa de novo, né? Já é um pouco mais difícil, mas a vacina vem. Dá tempo, João. Passes em Passes é uma realização do Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte do Audiolab da UERJ, com a produção da Letícia Quadros, o roteiro também da Letícia Quadros, do Fausto Amaro e da Carol Fantinelli. Direção do Fausto Amaro e do Felipe Mostaro. A edição é do Leonardo Pereira, nosso programa é quinzenal. A gente espera vocês no 32º episódio, galera. Vem muita coisa boa por aí. Passes em Passes, o esporte como você nunca ouviu.